E olha só, gente, o que é fofo também é o quê? Férias, crianças em casa, isso tudo é muito bom, né? Mas haja pique para a gente dar conta das brincadeiras, não é mesmo? E será que esse período em casa faz bem para os pequenos? Será que realmente eles precisam desse tempo fora da rotina das aulas que já vem ao longo do ano? Para bater um papo com a gente, nós recebemos a psicopedagoga Georgiana Moritz Silva e a pedagoga especialista em neuropedagogia Karina Pickering. É assim, Karina? É isso mesmo. Olha, acertei de primeira. Eu tô melhorando, meninas. Boa tarde, meninas. Obrigada por estarem aqui. Não sei quem pode responder primeiro, mas a gente sabe que muitas mães, pais ou responsáveis não têm como não colocar em colônias, né? Precisam seguir trabalhando. Mas alguns, sim, têm como deixar em casa, ficam às vezes na dúvida, será que eu levo, será que eu não levo? O que eu quero saber é o seguinte, é importante ter esse desligamento da escola, das atividades escolares nesse período? Com certeza. Esse período de férias é fundamental para as crianças, porque eles vêm de uma rotina muito rigorosa de horários, acabam mesmo entrando na nossa rotina enlouquecida, né? Então, eles precisam desse tempo de férias realmente para desvincular dessa questão de horários e o rigor das atividades, além da escola, às vezes é esporte, aulas... sim, aquele esquema fechado de inglês, já, né? Sim, tem todo o dia programado já. Então, férias é justamente para isso, para sair desse rigor e poder curtir, fazer coisas que normalmente não dá tempo de fazer, conseguir ter uma flexibilidade maior desses horários, o descanso e realmente brincar, sair um pouco, se tiver possibilidade. A gente tem que pensar que, como você falou, né, são famílias com necessidades e condições diferentes. Então, tem que se analisar isso. Mas férias não significa ter custos elevados. A gente tem uma cidade, a gente mora numa cidade que oferece um espaço também, localização de praias, nosso espaço da Beira-Rio, onde as crianças podem ir, andar de bicicleta, jogar bola, curtir um pouco lá fora, pegar um sol, né? É justamente isso que eu queria falar, Karina, porque assim, apesar dessa liberdade relativa das férias, a gente também não pode simplesmente liberar totalmente os eletrônicos, o televisor e falar, agora senta aqui e aí só levanta lá em fevereiro quando terminar as férias. Tem que ter esse outro lado dos pais incentivarem a essas atividades. Essas atividades, com certeza. Assim, é muito importante que os pais coloquem esse limite, né, na questão dos eletrônicos. A gente sabe que não dá para fugir totalmente disso na época em que nós vivemos, né? Essa era tecnológica, mas assim, procurar buscar a família, né? Atividades mais na rua, ao ar livre, que desenvolva questões de coordenação motora fina, ampla, orientação espacial, orientação de tempo, porque a gente percebe hoje em dia, quando a gente atende as crianças do nosso espaço, que isso falta para as crianças e isso reflete na aprendizagem, né, diretamente. Porque hoje é uma situação muito presa na questão do game, né, dos computadores, dos telefones. Então, assim, os pais motivarem isso, essas atividades ao ar livre, o piquenique, né, uma trilha, como nós temos aqui em Itajaí, ali o Parque da Atalaia, que é um espaço muito gostoso de fazer com as crianças. Então, assim, nós temos muitas opções para isso. Sim. Tá? E dentro de casa também, né, Georgiana? Por exemplo, hoje está chovendo, né? Ou seja, tem coisas que dá para fazer dentro de casa, né? Por exemplo, convidar para fazer um bolo, né? Ontem, por exemplo, só para dar um exemplo, fomos ao mercado e chegamos em casa e ali percebi que eles estavam um pouco entediados porque só tinham ido ao supermercado e aí meu esposo disse, me ajudem a guardar as compras. Pronto, foi uma festa e eu coloco aqui, eu coloco lá e ficaram lá 2 horas nos armários arrumando e colocando e tirando. Já ou seja, é uma diversão, já né? Na verdade, eu acho que qualquer coisa que fuja da mesmice que eles sempre têm do dia a dia deles é algo novo para eles e eles curtem. Sim. Às vezes a gente... o que a gente acha banal, né? Para eles é uma... A gente acha que para eles vai ser uma curtição, né? Então, se envolver, organizar os seus brinquedos, às vezes é a oportunidade de estar junto,
São situações em que a família, a mãe, o pai, que podem estar junto com a criança, fazer essa organização, brinquedo, separar o que gosta, aquilo que já não usa tanto, que pode doar, né? Incentivar a doação, organizar o que ficou do material, que pode ser utilizado esse ano, porque depois vem a volta às aulas, precisa sair, fazer todo esse levantamento. A criança pode participar desse processo. E também, como também falaste, né, dentro de um dia de chuva, que não dá para a gente explorar lá fora, quer dizer, uma tarde culinária, escolher receita que a criança possa fazer junto. Nossa, eles se divertem, né? Os jogos de tabuleiro também jogos é uma ideia jogar legal. Com a criança. Xadrez, a dama, o ludo, né? Sim. Que estimula também a criança, a questão da concentração, da estratégia. Os desafios de quebra-cabeça, tudo isso a gente está estimulando na criança também, mesmo eles brincando, mesmo sendo lúdico e a criança não se dá conta disso, a criança está se desenvolvendo tanto cognitiva quanto psicologicamente. É o que vocês falaram antes, né, meninas? Não tem como fugir hoje dos eletrônicos, até porque se eles não tiverem acesso, eles vão ficar para trás, né? Ou seja, exige, a vida exige. Com certeza. A criança que também não tem acesso, ela fica defasada com relação a isso. Mas talvez o quê? Estipular um horário ao longo do dia. Até esse horário pode ser diferenciado para não ficar naquela rotina que era antes. Mas tomar cuidado para não ficar muito tempo, isso. Estipular um tempo, intercalar, né, no caso das férias, né? Aí a gente tem mais essa flexibilidade para intercalar. No momento que inicia as aulas, no período contrário da aula, né, estipulando um tempo ali, não muito à noite, porque à noite às vezes deixa muito ligado, depois fica com um problema para dormir cedo, aí vai causar um outro problema no outro dia, o sono, né, no momento da escola que atrapalha. Aí já pula a refeição, aí tem aquela coisa toda que também não dá para exagerar tanto. Não é porque é férias que não vai trabalhar com uma organização dessa rotina com a criança. Claro, só uma organização é preciso ter, né? Mas mais flexível, né, no caso. Uma coisa que é legal também, né, como eu tenho 3 e sei como sugestão, pegar os eletrônicos, mas colocar, por exemplo, esses joguinhos que dança, que se mexe, educativos, que faz a criança ter que se mexer, ou dançar, ou fazer uma coreografia, alguma coisa que eles saem do... Né? E que mexe com o corpo, né, com a coordenação. Existem jogos que estimulam muito a questão cognitiva. Isso, né? É só selecionar, selecionar. Para não ficar muito com certeza, ali que estimula vários fatores. Se não tem como evitar o acesso, a gente, como adulto, nós temos que mediar isso da melhor maneira. E tanto dar em questão de exemplo, tempo, exatamente. Tanto em questão de tempo, quanto em questão da escolha das atividades, dos jogos que vão ser utilizados e fazer a nossa parte também. A gente já sabe que os pais, mães responsáveis, nessa época, eles têm que colocar muito de si para poder interagir, porque muitos continuam trabalhando, continuam na rotina, a gente sabe que é cansativo. Acaba no período de férias, os pais tendo que se desdobrar mais do que em a infância deles é uma aula, só, né? E a gente sempre vê, quando crescem, né, dizer assim, eu poderia ter feito melhor. Ou seja, então essa é a hora de fazer. É a hora de fazer. É isso aí. Meninas, muito obrigada. Sejam sempre Obrigada bem-vindas aqui no programa, né? E tomara que quem esteja nos acompanhando se sinta pelo menos mais animado a prosseguir aí nesse mais um mês de férias que falta. Aproveitar para a gente conhecer os nossos filhos, passar mais tempo com interagir, eles, né? a família junto, né? Curtir os momentos que tem. Muito obrigada, Imagina, tá? obrigada Sejam a sempre você. bem-vindos. Obrigada.